Oi, meu nome é Victor. Oi, meu nome é João Pedro. Oi, meu nome é Ana Vitória. Oi, meu nome é Natane França. Hoje a gente está aqui para entrevistar a Natane sobre um pouco da sua carreira. E eu queria saber quando que você começou a gostar da dança. Pessoal, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pelo convite, viu? Feliz em estar aqui com vocês. E vamos lá. Eu comecei a minha carreira, na realidade, desde criança, desde a infância, 6 anos, pois possuo descendência libanesa. Minha avó é filha de libaneses. Ela é filha de libaneses com israelense. Então, o que acontece? Eu tenho uma mistura aí de cultura e etnias no meu sangue. Devido a este fator, desde a infância me interessei pelas artes das danças orientais, comecei a praticá-las e não parei mais. Por que a dança do ventre você escolheu? Justamente por este fator cultural e tradicional devido à origem sanguínea. A gente acha que isso às vezes não faz diferença na nossa história, na nossa vida, mas faz sim. A prova disso é que, de forma inexplicável, eu me interessei por esta arte desde a infância. Né? Então, assim, eu não tinha referência, sabe? Não tinha ninguém que dançava próximo a mim. Eu não tinha uma colega, uma amiga para influenciar. Eu ouvia as músicas que, eventualmente, dentro da minha casa, devido ao fator de minha avó ser libanesa, né, ela às vezes escutava alguma coisa relacionada à cultura e eu, de forma muito natural, me interessava em movimentar, e daí que surgiu o interesse por buscar os conteúdos relacionados à atividade. Então, eu acredito que esse fator da descendência foi preponderante, porque não tinha muita explicação, sabe? E desde criança eu já queria dançar, já me movimentava de acordo com os instrumentos, com o ritmo da música, né? Então isso fazia eu me movimentar. E tinha uma coisa interessante que é o seguinte, eu já colocava uns chacoalhos de árvore de Natal no quadril. Sabe aqueles penduricalhos de árvore de Natal? Aquelas estrelinhas, aquelas coisas. Eu tinha mania de colocar aquilo lá no quadril para mexer. E sem nenhuma influência visual. Isso que é interessante. Né? Alguma música, algo se aproximava, se associava com o estilo de dança, e eu já dançava. Aí isso também me fez procurar, né, para poder fazer aulas, para trabalhar aquilo. Então foi uma coisa muito genuína, muito natural. Inclusive, aproveitando, eu sou o primeiro filho libanês que nasceu no Brasil. A minha esposa faz muita comida libanesa, festival, que é nosso escolada seca, que ela faz agora. Até minha sogra fez ontem uma bolachinha. Eles fazem. Quem que é essa mulher? Minha esposa é amiga, trabalha de pretendente no André, a gente não é daqui, né? Entendi. De lá, vem pra cá. Nós não, ela é de outra cidade. Aí ela, o sobrenome dela é o Ares. Não. Legal. Eu gosto. Eu queria perguntar um pouco, você pode falar sobre a cultura libanesa pra gente, se você souber falar um pouco dessa cultura. Tá, vamos lá. Deixa eu te explicar, eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu acho que vou fazer um apanhado no geral, falando sobre dança do ventre e cultura oriental árabe, e essa propriamente a cultura libanesa. Vamos primeiro falar sobre a cultura. Quando a gente fala de cultura árabe, nós estamos falando de culturas, história, tradição, arte relacionadas a países que estão localizados no continente africano e asiático, tá? Então, quando a gente fala de árabe, nós estamos falando de povos que são identificados por idioma e religião, tá? Por língua e religião, tá? Então, o que acontece? A gente não tem um país árabe. A Arábia Saudita é o país oficial árabe? Não.
é um dos países pertencentes à Liga Árabe, porque nós temos também a Liga Oficial Árabe, que é mais uma divisão política, entendem? Geográfica, política, de relação de interesses financeiros, na realidade, essa Liga Árabe, porque nós temos países árabes que não fazem parte dessa Liga Árabe, tá? Então, a gente vai falar aí de 30 e poucos países, né, que estão localizados entre África e Ásia, tá? Marrocos, Egito, Sudão, estão na África. Aí Líbano, outros países já estão no outro continente, correto? Então, a gente classifica o árabe dessa forma. Por quê? O árabe não conseguiu instalar num país apenas. Exemplo, Brasil. O brasileiro instalou no Brasil. Aí a gente fez, o país está aqui, o Brasil, os brasileiros estão aqui, porém podem estar espalhados pelo mundo todo, mas o árabe não conseguiu isto. O árabe migrou muito. Tivemos muitas revoluções, muitas guerras, muitos conflitos, muitas invasões. Então, o árabe não conseguiu instalar num país. Então, a gente, quando nós falamos de cultura árabe, nós estamos falando de idioma e religião, primeiramente, tá? A religião islâmica, os muçulmanos, eles têm costumes compatíveis à cultura árabe, eles têm costumes próprios, tanto peculiares, envolvendo religiões, né, que nós devemos ter esse respeito e aprender também com a crença do próximo. Então, o que acontece? Quando a gente fala de Líbano, o Líbano é um destes países, né, que também tem pessoas ali, libaneses, que são árabes dentro do país, do Líbano, mas nós vamos ter cristãos, nós vamos ter judeus. Então, essa questão de religião, ela pega muito forte nesses países do Oriente Médio, porque cada um ali pensa de um jeito, a gente tem uma mistura muito grande, muito forte. Então, na realidade, a cultura libanesa, né, ela se associa à cultura árabe por termos pessoas árabes pertencentes ao Líbano, mas ali nós vamos ter pessoas com outras etnias, religiões e crenças, tá? Então, o que a gente tem muito forte no Líbano são alguns estilos de dança, alguns estilos culturais também, a comida, né, que é muito peculiar, que é muito bacana, os doces libaneses, né? O Líbano faz divisa ali com a Síria, por isso que o pessoal tem mania de misturar muito sírio-libanês, mas o sírio é um e o libanês é outro. É a mesma coisa que vocês colocarem Brasil e Argentina junto. São brasileiros e argentinos, imagina. Vocês vão gostar de ser confundidos com argentinos? Vocês vão gostar? Tem gente que não gosta, eles também não gostam. Imagina, porque cada um, não por alguma questão pessoal ou algum problema, não, mas porque cada um gosta de valorizar a sua regionalidade, correto? A gente gosta de valorizar aonde a gente nasceu, de onde a gente é. Então seria a mesma coisa de você falar brasileiro argentino, brasileiro uruguaio, falar sírio-libanês. Sírio-libanês não existe, ou é sírio ou é libanês. Entendem? Então a gente não pode fazer essa mistura. Aí, retornando e partindo desse princípio cultural, geográfico, histórico, étnico, artístico também, nós passamos para o fator dança do ventre. A dança do ventre é um apelido, porque na verdade nenhum país oriental árabe fala dança do ventre. Falam Raqsat al-Sharqi. Raqsat al-Sharqi. Apresentação, a dança cultural, tradicional, histórica, Raqsat al-Sharqi. Aí a gente fala Raqsat al-Sharqi, porque a nossa língua portuguesa nos permite fazer a leitura daquilo que estamos lendo. E se estamos lendo Raqsat al-Sharqi, nós podemos pronunciar Raqsat al-Sharqi. Não temos a obrigação de pronunciar perfeitamente como o árabe pronuncia, que é Raqsat al-Sharqi, com todo o floreio da fonética da língua árabe, tá? Então nós não temos essa obrigação, eu quero deixar isso claro para vocês. Este apelido, dança do ventre, na realidade, como eu disse para vocês, é um nome popular, é um nome carinhoso, viu? O nome correto da dança é Raqsat al-Sharqi, que na verdade a tradução significa dança oriental, ou dança do leste, tá? Então, esse apelido carinhoso surgiu para classificar a dança que movimenta muito o quadril e o abdômen, os quadris e abdômen femininos, né?
Então, em cada país, esse apelido tem um nomezinho diferente de acordo com a língua. Exemplo, França, dança do ventre. Espanha, dança del vientre. Estados Unidos, Canadá, belly dance. Então, isso são apelidos. E a Raksat Shark. Raksat Shark. É só lembrar do tubarão. Shark. Shark. Raksat Shark. Países árabes, orientais árabes, ninguém vai falar, eu quero ver uma apresentação de dança do ventre. Onde tem? Não, eles vão falar Raksat Shark. E tem uma coisa muito interessante, que eu acho que é uma coisa interessante, porém eu me sinto um pouco chateada por trabalhar unicamente com a arte. A dança popular, dança do ventre, apelidada dança do ventre, é uma dança de seio familiar. Não era igual o clone que o pessoal via, que lá foi um pouco equivocado. A gente que estuda cultura e trabalha com a cultura, quando a gente via aquelas coisas, eu ficava um pouco assim, chocada e fantasiada. Porque na realidade não é daquele jeito. Vou colocar uma roupa de dança do ventre, vou dançar no meio da família e vou sair dançando o dia todo. Lá as mulheres árabes não fazem isso. Lá é uma coisa muito mais restrita. A mulher não pode ficar com o corpo à mostra dessa forma. Hoje em dia, lógico que não é tão extremista mais, que o mundo vai evoluindo. Mas tem vários países que ainda são tradicionais, como é o próprio caso do Marrocos. A mulher não pode sair colocando um top, um cinto e sair dançando no meio da família, no meio de todo mundo, porque é só o marido que tem esse hábito de ver, né? Porque na realidade é algo muito particular, né? A mulher, até propriamente a forma de expor o cabelo, os ombros. Lembrando que, frisando isso, não são todos os países que têm esse extremismo, tá? Não são todos, alguns estão evoluindo. Mas, propriamente no geral, é assim que funciona. E o que acontece? Essa vestimenta que vocês veem da popular dança do ventre, de top, cinto, saias, pernas à mostras, isso é muito comercial. Porque, na verdade, o Raksat Shark, ele é praticado em seio familiar, é uma dança cultural entre mulheres, tá? Ela foi criada com o objetivo de celebração feminina, relacionada também a parto, a gravidez, a nascimentos, a comemorações, e a mulher dançava, era habitual dançar com vestes que tampam o corpo todo, tampando o ventre, tampando os braços, são vestidos, eles se chamam galábias ou galabias. Galábias ou galabias. Qualquer tipo de pronúncia é correto falar galábia. Então, às vezes, eventualmente, a mulher coloca um cinto no quadril ou um lenço para poder marcar esse quadril e fazer as movimentações de acordo com os movimentos da dança, né? Então, isso é super natural. Porém, sempre foi de tradição da arte ser dançada com as partes do corpo todas tampadas, tá? Essa questão do top, do cinto, da barriga de fora, da perna de fora, é uma forma muito comercial. Quando a dança se tornou conhecida em 1920, 1930, por aí, através das colonizações, guerras, conflitos, invasões, o pessoal achou muito interessante aquela dança. E aí caiu aquela cortina de ferro, né, no Oriente Médio, de agora vamos descobrir o que tem no Oriente. E a dança começou a ser comercializada. E os comerciantes, produtores de filmes hollywoodianos, as pessoas que pegaram essa dança para fazer com que ela eclodisse mundialmente falando, porque acharam interessante, começaram a colocar as bailarinas com figurinos. E aí surgiram os figurinos. Aí E olha que beleza essa aqui. Essa azul é a mais bonita que eu gostei. Olha lá, gente. Não sei se as meninas vão concordar comigo, mas olha que azul maravilhosa. Eu gostei. A dourada também é maravilhosa. Eu amei. E o que acontece? A partir daí, eles acharam interessante, vamos colocar um top, um cinto, uma saia aberta na mulher, e aí ela vai se apresentar. Realmente, no ponto de vista comercial e de show, chama mais atenção, propriamente. Vejam eu aqui, eu tô de sutiã, de top, colar, né? E aqui, ó, quer ver? Aqui, ó. Isso aqui é uma roupa comercial.
chama mais atenção no quesito show, certo? Porém, as galábias também são utilizadas para shows e eu acho maravilhosas. Porém, contratantes e pessoas que vão nos convidar e chamar, eles fazem questão dessa vestimenta. Fazem questão e já deixam declarado. É mais bonito, é mais chamativo, coloca. Às vezes a gente até tenta colocar, quando eu tenho liberdade de escolher, levar um folclore, uma atividade popular, que eu posso colocar uma galábia, eu coloco. Porque eu acho que as pessoas têm que conhecer a cultura na íntegra, como ela é. Então, quando eu tenho oportunidade, eu coloco. Mas quando é de exigência de algum contratante, pois eu também trabalho com shows, a gente vai caracterizado. Então, sempre deixando claro, esta vestimenta, ela é comercial, tá? Ela não é tradicional, cultural da dança. Na verdade, isso aqui tem influência ocidental, entendem? Tem influência totalmente ocidental. Então, foi evoluindo, vai evoluindo. Isso aqui é uma performance que eu fiz num projeto chamado Valorizando Raízes, onde eu e um amigo que é fotógrafo e uma equipe de filmmakers também, o pessoal, a gente filma em lugares inusitados, na cidade de Passos, região, no nosso estado, Brasil afora, e a gente está expandindo para o exterior agora também. Né? Essa gravação aí é um mistério, a gente ainda vai divulgar onde ela foi gravada, onde foi feita, né? E o projeto já vai sair novamente aí com a nova versão desse ano. É um projeto que eu faço 2, 3 vezes no ano, e eu fotografo no meio das ruas de Passos, nos lugares. Eu gosto de intervenções assim, eu acho muito bacana. E aí eu tô fazendo uma performance com uma música, ela chama Triple Things, são coisas lindas, que é uma música num rockzinho internacional bem leve, que tá em alta agora, e eu resolvi fazer uma performance com ela, tá? Uma coisa diferente. Não dói o pé, não. Doeu muito. Eu voltei toda machucada nesse dia. Eu voltei toda machucada, eu machuquei o pé, eu tive insolação. Eu passei muito mal, porque eu fiquei o dia todo no sol fazendo isso. Eu voltei assim, toda acabada. E eu tava tossindo naquela época, que foi daí. Foi aí que a Mirlene marcou nessa semana. Eu ia vir numa semana, aí eu adoeci, piorei a sinusite por causa do estado. E aí eu não consegui vir, foi nessa semana. E tem as fotografias, tem os outros vídeos, os outros locais, é só um gostinho aí. Aí o Murilo, meu amigo que me fotografou. Esse aí é outro. Esse é meu filho, eu tenho um filho de 12 anos e uma menina de 8. Então é uma coisa muito pertinho do comercial, essa questão da vestimenta, né, gente? Então, eu gosto sempre de deixar isso claro para as pessoas sobre a questão do comercial e do que é tradicional. E uma coisa que é muito interessante que vocês saibam. Nos países orientais árabes, na realidade, a mulher que trabalha com a dança do ventre, por esse fator comercial muito ousado, ela não é muito bem vista pelo árabe em si. Por exemplo, a família não vai morrer de orgulho se a pessoa for uma bailarina do ventre se apresentar em casamentos, shows e festivais. Entendem? Por isso que nós temos muitas estrangeiras trabalhando nos países orientais árabes. Brasileiro. Ó, brasileiras, mexicanas, argentinas tem demais. Brasileira tem demais. Russa e ucraniana, então nem se fala. Tem muita russa, muita ucraniana. Por quê? Porque a própria mulher árabe ali, ela não tem essa oportunidade, essa liberdade de criação e expressão para poder se apresentar nos locais, nos casamentos. Como eu disse, a família não vai morrer de orgulho de ver ali. E é uma coisa muito triste, né? Porque, como eu disse, é uma dança de seio familiar. Apesar da vestimenta ter essa conotação um pouco mais sensual, porque valoriza as formas femininas e é chamativa, né? Mas é uma dança totalmente de seio familiar. Aí o que nós fazemos? Aí vem a contrapartida do comportamento. Tchan, 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 tchan. Tá, façam comigo essa análise. É uma dança que a gente fica bem exposta, correto? Olha lá, barriga, busto em evidência, quadril, perna.
que a gente faz? A gente tem que tomar um cuidado para dançar, sabe? A gente não pode dançar encarando as pessoas, chacoalhando perto dos outros. Tem que tomar um cuidado na forma de se comportar. Porque já é uma dança que a mulher tá ali se apresentando de forma comercial com o corpo todo à mostra. Aí você vai o quê? Fazer uma coisa apelativa? Não pode. Então não pode ter conotação apelativa e erótica. Aí que tá. Porque foge do contexto da pretensão da dança. Então a gente tem que encontrar ali aquele bom senso de ser apenas o quê? Uma coisa lúdica, bonita, bacana, encantadora. Não pode passar disso. Não pode. Não pode. Porque senão é complicado, o pessoal desvia. Tem muita gente que considera, que classifica pessoas que trabalham com esse tipo de atividade artística, cultural, como pessoas que trabalham, que vivem do corpo. Isso não acontece, né? Tem uma fama equivocada, graças ao comportamento inadequado de algumas pessoas. Não pode. Você teve muito obstáculos? Nossa, o que eu mais tive foi obstáculo. Ainda tenho gente que me enche o saco, me torra a paciência. Você pode citar algum deles? Você pode citar algum deles? Ó, primeiro obstáculo. Vamos lá, vamos lá no início. O primeiro obstáculo que eu considero. É interessante essa pergunta que você me fez. Você acredita que até hoje, ninguém nunca me fez essa pergunta na minha vida, em 28 anos de carreira? Assim não. Aí me faz abrir um leque. A primeira dificuldade que eu acho que eu encontrei foi o fato de ser uma pessoa. Isso aí fez diferença, assim. De ser uma criança, filha de pais separados, mãe e pais separados, divorciados, com algumas peculiaridades, porque o meu pai ele sofre de alcoolismo desde criança. E a minha mãe se separou muito cedo, né, dele devido a esse fator do alcoolismo. E ser uma filha de pais separados, né, numa sociedade um tanto complicada naquela época, numa cidade pequena, que é uma cidade que tem um enraizamento coronelista muito grande, né, que é Passos, aqui em Passos, para mim foi difícil para abrir portas e ser reconhecida, porque sempre aqui em Passos alguém perguntava, né, sempre perguntava, você é filho de quem? Ah, você é o quê? Então, assim, eu encontrei muitas dificuldades das portas se abrindo. E se aproveitando dessa situação, algumas pessoas que achavam que eu não iria progredir, não iria crescer, se oportunavam disso para tentar me fechar portas, atrapalhar e fazer coisas ruins comigo em apresentações, em eventos ou em coisas adversas. Então eu tive que superar desafios, barreiras e preconceito o tempo todo. Nunca foi fácil, né? A minha mãe é professora, ela dá aula, ela se aposentou como professora, ela já deu aula aqui, já deu aula, assim, praticamente a maioria de todas as escolas de Passos. E o que a minha mãe fazia? A minha mãe abria oportunidades para mim em escolas e colégios onde ela dava aula e onde ela conhecia. E eu me apresentava, né? Eu comecei a fazer desfiles, comecei a me apresentar. E era muito difícil, porque o pessoal também não enxergava a arte como um trabalho, enxergava como mais uma coisa supérflua, insignificante, e às vezes não tratavam a gente da forma como a arte e como o nosso trabalho merecia ser levado. Então eu acredito que a maior dificuldade que eu encontrei desde a infância foi o preconceito e foi ter que superar esses desafios sociais. Porque para uma pessoa que vem desse histórico, provar que é boa, que tem um trabalho bom e que merece respeito, conquistar esse respeito, foi uma luta diária. Porque, como eu disse, além da gente passar por esse desafio diariamente, da condição social e do que a gente passa, a gente ainda tem que lidar com pessoas que querem atrapalhar, puxar o nosso tapete e passar por cima do nosso caminho.
Então, o que eu precisei fazer? Começar a jogar fora tudo que não prestava. Exemplo, como que eu comecei a lidar com as situações? Filtrar amizades, selecionar amizades. Sabe como que eu aprendi a filtrar amizade? Lidar com quem lidava bem com o meu sucesso, com as minhas vitórias. Quem ficava feliz e quem fica feliz com as minhas vitórias e com o meu sucesso, eu mantive perto. Aí quem começava a se incomodar com a minha crescência, com a minha vitória, eu já começava a afastar. Porque a gente tem que afastar daquilo que não agrega pra gente. E aí comecei a focar, olhar só pra frente. Evitar olhar para o lado, evitar olhar para trás, evitar ficar dispersando com críticas, ataques e pessoas tentando atrapalhar. Não deu certo uma coisa ali, eu invisto em outra, e aí eu comecei a levar a minha vida. E aí as coisas começaram a só crescer, tive que manter um objetivo e um foco muito forte para não sair. O que mais a gente vai encontrar é a gente tentando desfocar a gente do nosso caminho. Então, eu acho que a barreira mais complicada, o que é mais difícil de derrubar, sempre foi isso, sabe? Aproveitando que você falou que você tem um objetivo, qual é o objetivo da sua carreira? Oi? Qual é o objetivo da sua carreira? O que você quer levar? Eu quero levar um estilo de dança diferente, abrasileirado, que é o meu estilo de dança. O meu estilo de dança sempre foi muito diferente, né? Eu sempre tive a minha forma de dançar. Vocês puderem ver um pouquinho aí do que eu faço. E eu também derrubo o microfone. Então, se vocês puderem ver um pouquinho do que eu faço, o meu objetivo é esse, levar um pouco de conteúdo a mais para as pessoas e levar um estilo diferenciado de dança. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Quando as pessoas conhecem aquilo que elas estão tendo, tem o conhecimento de causa em relação a tudo, a política, a arte, cultura, a educação, as pessoas têm uma forma diferente e mais criteriosa de lidar com as coisas. E eu quero muito continuar levando arte gratuita para a população, tanto na nossa cidade quanto no mundo afora. Porque eu acredito que a arte é valorizada, ela deve ser valorizada. Eu tenho o valor dos meus trabalhos, né, que são bem empregados e são bem cobrados, graças a Deus, hoje em dia. As pessoas não têm nenhum pingo de, como que eu falo, ninguém chora para pagar os valores que eu cobro por shows e aulas. Porém, em contrapartida, diante de tudo o que eu ganho como presentes que Deus me proporcionou ter, eu gosto de levar a arte gratuita e conhecimento gratuito para a população. Eu acho que isso é muito válido. E aí eu também não meço esforços. Gosto de levar espetáculos teatrais com dança, com música, sabe, para as pessoas. Isso também mundo afora. Como eu disse, o meu objetivo é levar conhecimento. Tem algumas coisas que estão deturpadas na sociedade pelo simples fato de não se lerem. As pessoas não leem, às vezes, não levam conhecimento na íntegra e depois não sabem, dizem que não sabem. Né? Eu acho que uma coisinha que a gente lê, que a gente conhece, a gente já consegue passar diferente para as outras pessoas. E o entendimento é outro. Já que você falou sobre ler, você gosta de ler e escrever? Eu sou roteirista, eu escrevo os roteiros das minhas peças, eu escrevo teses, eu escrevo demais, eu leio demais o tempo todo. Inclusive, eu estou até com problema na vista. De tanto que eu leio, eu já estou passando a hora de usar óculos. Eu leio demais. Eu gosto muito de entender sobre legislação, gestão cultural, que eu sou formada também. Eu tenho propriedade para falar as coisas que eu falo, dizer tudo que eu fazer as observações que eu faço. Então, na realidade, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar sem fazer nada. Quando eu tô quieta, sentada no sofá da minha casa, que é raro, eu tô lendo. Tô vendo algum artigo, pesquisando alguma coisa. Jamais em Google, viu? Não é nada contra o Google. Mensagem de WhatsApp, gratuita também. Ele nem sabe de onde tem informação. É grave, a gente tem que ir na fonte, entendeu? Sempre na fonte. Vai ver uma notícia de política, vai no site do Gov, pesquisa lá, né? Vai ver alguma coisa. Não, nada. Por exemplo,
gosto de ver o Globo.com. Olha no UOL, olha no vídeo, olha na Band.com. Tem mais. Exato. Mais fontes, né? Você chegar. E não vai nas ondas dos outros, não. Tem a sua opinião. Isso não fala pra ele. Até politicamente falando. Vai que eu falar pra você botar ou fulano é melhor que o outro, não. Faz a sua cabeça, escolha, pesquisa. Vê quem você acha que é melhor. Exato. O que você achar que é melhor. É isso mesmo, você tem que ter, é isso mesmo que você falou, tem que ter opinião, buscar várias fontes, não pode ir na primeira onda. E pensa bem, uma opinião só é a mesma coisa de ser você passando a sua opinião, você, porque cada um tem uma. Então, quando a gente busca várias fontes, são mais ideias para vocês poderem formar finalmente uma opinião. Então, o tempo todo eu tô lendo igual a louca, sabe? A doida. Adoro ler, fico pesquisando, porque aí a gente consegue ampliar nossa linha de raciocínio. Oi? Para mim, é muito complicado. Isso é interessante. Essa pergunta sua também é interessante. Aliás, todas as perguntas de vocês têm sido interessantes. 28 anos fazendo a mesma coisa. Eu tenho um fluxo de shows e contratos muito fortes. Tanto aqui na cidade quanto Brasil e exterior. No momento, eu não penso em parar a carreira, porque tem uma procura e eu tenho um objetivo muito forte de repassar essa cultura e, como eu disse para vocês, levar a arte gratuita para a população, porque eu acho que a população merece isso. Eu, no momento, eu não tenho esse objetivo de parar, mas, obviamente, como eu comecei muito cedo, a minha carreira com 6 anos, eu não posso mentir, estou estafada, estou desgastada. A gente desgasta. Futuramente eu vou aposentar, eu vou parar. Mas o bailarino, ele para antes. O bailarino, ele não para com 60, 70 anos, com 100 anos, igual o pessoal quer que a gente aposentar para com 100, né? Mas assim, como a gente tem um desgaste corporal muito grande, problemas no corpo devido ao esforço, joelho, coluna, ombro, cotovelo, cervical, hérnia, lombar. O corpo não aguenta. Eu tô com 40, tá morrendo na aula. Às vezes quando vai coluna, tem que sentar. Eu tô com uma provavelmente ela suporta porque você ia já fez uma cirurgia? Ainda não. É porque o que acontece? Eu sou resistente. Algumas amigas e alguns colegas, eles a primeira dorzinha já começam a entrar em cirurgia. E aí começa só a decair. E o que eu faço? Eu sou resistente para isso, eu não faço. E aí isso me possibilita suportar mais. Às vezes alguma dorzinha ou outra muscular, no osso. Eu tenho um problema grave, que chega a ser grave. O pessoal acha que não acontece nada, mas eu tenho 2 joanetes de fazer ponta e de forçar o pé. E o meu tem uma distância desse tamanho. Até o meu ortopedista falou pra mim que se eu fosse você, eu operava, só que vai voltar. Eu falei, então eu vou operar e vai voltar? Eu vou ficar com dor. Isso. O que eu posso fazer, o que eu penso em fazer é chegar a uma certa idade, um certo tempo, e eu começar a diminuir esse fluxo. Porque atualmente, qual que é a minha rotina? Minha rotina é dançar todo dia, vários finais de semana, e dias da semana eu tenho um projeto, tem evento, tem produção. Eu vou diminuir essa rotina futuramente, para que facilite com que eu me aposente. Eu tenho 34. Então, como esse desgaste vem surgindo, né? E eu me sinto bem, não tenho dores, contusões, nem nada, mas é natural que apareça, entende? Qual que é o seu maior sonho como dançarina? Eu queria conquistar uma premiação mundial reconhecida e eu conquistei esse sonho. Né? Eu sou a única brasileira campeã na Copa de Dança do Ventre mundial.
Então, isso para mim foi um orgulho, foi algo que eu tenho para chamar realmente de meu, né? Na história da Copa Oficial de Dança do Ventre do mundo, eu, brasileira, passei só a única campeã. Então, esse era um dos sonhos que eu não acreditava que poderiam acontecer, mas aconteceram. Então, atualmente, os meus sonhos na arte são relacionados a projeções culturais. Eu tenho muita vontade de apresentar o Fantasma da Ópera, o Rei do Show, o Moulin Rouge. O Rei do Show eu já vou realizar esse ano. Então, são muito voltados a espetáculos, a projeções culturais. E conheci alguns lugares também no exterior, onde eu possa aplicar e apresentar essas artes. Estes são os meus sonhos atualmente, relacionados à arte. Oi? Você já viajou pra fora? Sim, sim. E agora eu tenho 2 viagens marcadas. Eu tenho uma viagem marcada para a Argentina, onde vou representar o Brasil. E também tenho uma viagem marcada para a Espanha, que eu preciso cumprir a agenda da qualificação desse prêmio que eu conquistei indo, né, participando da Copa da Espanha. Uma coisa que você me perguntou, eu acho que é interessante que você também falou. Vocês conhecem a Fontana di Trevi? Já ouviram falar? Tem a Fontana di Trevi, que é uma fonte lá na Itália. E eu tenho vontade de dançar lá na frente. É o meu sonho. Eu não fui na Itália ainda, né? Esse quesito de cruzar o mar ainda não cruzei. O máximo que eu já consegui foi na Argentina. Mas cruzar o mar eu não cruzei. Na Argentina é fácil de ir. Pode ir de carro, pertinho. Não cruzamos o mar. Eu vou cruzar o mar e eu quero dançar na Fontana di Trevi. Quem sabe? É maravilhoso o lugar. É maravilhoso, é lindo. E por eu gostar muito desse tipo de arte, sabe? De arte urbana. Tanto que eu tenho esse projeto Valorizando Raízes, que é um projeto que eu gosto de fotografar na rua, né? Em meio a monumentos, coisas diferentes, né? Então eu vejo muita Fontana di Trevi. E tem um outro lugar na Romênia também, que é outra fonte. A fonte colorida, que ela sobe um monte de água assim, e no ritmo da música. E aparece as luzes da Romênia, sabe? E eu sou louca pra ir lá dançar na frente também. Então, assim, são as coisas, assim, entre aspas, bobas, que não é nada relacionado a espetáculo, nada relacionado a recebimento financeiro, mas eu gosto, são projetos, entendem? Projetos, coisas relacionadas à natureza, ao ar livre, abertas, arte urbana. Na verdade, são conquistas pessoais, vontades mesmo, sabe? Eu acho isso muito legal. Você é modelo? Você acha? Eu acho. Nossa, você fosse modelo. Ou foto. Não, então, gente, eu não sei. Tem algumas que eu faço, que eu já fiz. Umas eu compro, outras. O fotógrafo virou pra mim e falou assim, esse aí quem fez foi o Daniel Rodrigues. A gente tava lá na Avenida das Nações. E carro passando, eu quase morrendo no meio da rua, mas tudo bem. Moto passando por cima de mim. Quem vê aí pensa que eu tô tranquilo, mas não tô não. Porque é carro em volta, moto, gente. Parece que tá tranquilo. Tô bem nervosa aí, viu? Bem preocupada com medo de ser atropelada. Porque aqui em Passos, qualquer coisinha é atropelamento, joga longe, a gente sai voando, né? E ele assim pra mim, faz carão, Natan, e eu tentarei. E aí, é coisa de fotografar, eu levantar e sair correndo. Porque carro não para, não. É difícil, sabe? Eles no máximo às vezes dizem, olha, ó, tá vindo um ali. Vocês viram? Tem um indo e outro vindo. Esse que foi indo passou quase em cima de mim. Né? Tô brincando, gente. O pessoal até respeita bastante. Só que não pode bobear nisso na rua, não, viu? Não vai achando que vocês vão fotografar, que o povo vai ter que tomar cuidado, pelo amor de Deus. Isso aí, o Daniel tava fotografando, tava a Tamires do lado, assessorando, tem uma equipe que ajuda, então ninguém passa em cima da gente, viu? Então, quando vocês forem fazer isso na rua, leva a galera para ajudar. O pessoal para controlar o trânsito, fala, ó, tem gente aqui, viu? Passa em cima não.
Sabe? Mais ou menos isso. Tomar cuidado. A gente perguntou sobre seus obstáculos, agora a gente queria perguntar se teve alguém que se incentivou, que ajudou você a enfrentar esses obstáculos. A pessoa que mais ajuda e a pessoa que mais incentiva e a pessoa que mais está presente na minha carreira é meu marido. Meu marido é a pessoa, sou casada há 14 anos. Meu marido é a pessoa que mais me incentivou e incentiva a minha carreira. Meu marido não me deixa desistir de nada. Ele não fala assim, larga a mão disso aí, não. Não. Tudo que aparece de desafio, de problema, de conflito, quem fala para eu seguir e põe para frente é meu marido. Então eu acho que a pessoa que mais me colocou, me incentiva, que dá apoio é o meu marido, sem dúvida. Ele viaja com você? Viaja, ele assessora, ele viaja, ele faz parte dos trabalhos, ele motiva, né? E tudo que eu preciso suporte é ele quem está ali ajudando e auxiliando. Até porque eu também tenho filho, né? Como vocês sabem. Tem 2. Gabriel de 12 e Ariela vai fazer 9. E o que acontece? Não é fácil. Por isso que eu falo muito, principalmente para as meninas, viu? Quando for casar, se for casar, porque ninguém tem obrigação de casar, mas se quiser casar, cuidado, o marido tem que ajudar, viu? O marido tem que apoiar. O marido não ajudou, não apoiou, fala, não, você não serve. Já tem que se ter esse combinado. O marido tem que ser parceiro e a mulher também tem que ser parceira. Os dois, tem que ter um objetivo, né? Como esta é a minha vida, é a vida que eu escolhi, e é assim que ele já me conheceu, ele apoia e seguiu apoiando e segue apoiando. Entendem? Então, é a pessoa que mais me apoiou e me apoia para seguir. Não pensar que você era. Quando você começou a escrever peças de teatro, e quem é a sua referência? Eu gosto muito de musicais da Broadway, o Walt Disney, gosto muito de coisas lúdicas, que eu acho que todo mundo gosta, interessa todo mundo fica ligado. E eu comecei em 2012. E aí fui gostando de escrever espetáculos, fui me interagindo cada vez mais com aquilo, entrosando com a arte de escrever. E aí eu deixo minha imaginação fluir e escrevo até hoje. Além da carreira de dançarina, você já pensou em seguir outra carreira? Não tive nem tempo para isso. Tive nem tempo. Foi uma coisa, igual eu falei, eu fui introduzida na arte, na dança, e isso aí foi fomentando a arte de dirigir espetáculos, fazer as coisas. Eu não tive nem tempo de tentar pensar em ser outra coisa. Entendem? Por isso que eu digo que é difícil mudar o campo hoje em dia. Eu tenho que seguir e diminuindo o fluxo de acordo com o acúmulo corporal, físico, aliás, emocional, se for acontecendo. Mas eu não tive nem tempo de pensar em seguir outra coisa. Sabe? Foi uma coisa que foi natural. Certo. Como que você chama? Fala assim, ô Victor, é você que tem a pergunta agora para fazer, Sua Victor? família apoia você no seu evento? Sim, apoia. Minhas crianças, meus meninos, eles fazem parte. Eles atuam também. Meu marido também é ator. Ele é produtor. Produtor, ator, diretor. Então, acaba que a família toda está envolvida na arte, entende? E uma da minha pergunta é se seus filhos têm interesse nessa profissão, quer seguir a mesma profissão que você. A minha filha, ela dança, ela faz aula comigo. Eu tento poupá-la para que ela não seja muito exposta. Eu não gosto de ficar usando criança, né? Muito menos a minha criança para aparecer e fomentar nada, sabe?
Então eu deixo minha filha o máximo que eu posso protegida de holofotes. Se ela quiser seguir nessa arte, vai ser por vontade dela. Não por influência minha, nem por nada. Então eu deixo ela bem livre, sabe? Eu tento protegê-la. Meu filho, ele faz alguns espetáculos comigo de teatro, né? Ele se solta, ele vem embarcando na arte à medida que, né? À medida que os anos vão passando, mas é tudo muito natural, viu? Simplesmente acontece. Só isso. E você pode deixar uma mensagem de incentivo? Posso. Como eu disse para vocês, isolem, se preocupem muito em filtrar amizades. A pessoa que sabe lidar com o sucesso de vocês, mantenham perto. A pessoa que sabe lidar com a felicidade de vocês. A pessoa que não sabe, corta. Saiam de perto, afastem. Os objetivos de companhia são muito fortes na nossa crescência, na nossa vida. Procurem não se dispersar com as coisas. Tenham objetivo, foco, porque sempre alguém vai querer tirar vocês do foco. Vai querer falar, desmotivar, colocar para baixo. Vocês não precisam disso. Oi? Exato. E uma coisa que eu gosto de cultivar muito é a fé. Eu sou cristã, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo. E eu acho que tudo que a gente tem para resolver na nossa vida, a gente tem que entrar no quarto e contar para Deus. Mateus 6,6 já diz. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é fé. Tenham fé. Que a fé é capaz de mover tudo. E Deus é capaz de tudo. Ele é o criador do universo. Se ele é o criador do universo, o que ele não... Imaginem tudo que ele pode fazer nas nossas vidas. Então, tenham fé e objetivo. Tá? Eu quero deixar um convite para vocês. Dia 18 de julho, nós vamos ter às 20 horas na praça, na Igreja da Matriz, 100% gratuito, em Passos do Aladim. Eu vou dançar, 18 de julho, viu? Vou deixar o convite aí para vocês seguirem no Instagram, que aí vocês vão acompanhando, vão vendo as datas. Mas, 18 de julho, gratuito, não tem que levar nada. Vocês vão ver a história fidedigna, igualzinho do desenho, do filme, da Broadway, o Aladim. Gratuito, para todo mundo. Então é só ir, só chegar lá e assistir. É o trabalho nosso, meu, Natane França, e da Companhia Teatral em Cena. A gente escolheu a Matriz porque é o ponto central da cidade, onde todos os bairros e todas as pessoas podem descer e ir para lá. Entendem? Então fica fácil para todo mundo. Fica perto para todo mundo, né? Por mais que às vezes se torne longe. Então a gente encontra esse ponto. E o padre Gledson também é um anjo. A Rosinei, o pessoal da paróquia, que sempre concede ali o espaço para a gente poder apresentar e levar arte gratuita para todos. Vai ser dentro da igreja. Não, de fora no átrio ali. Sabe, palco? O pessoal fala que já tem um palco ali, né? É um palco, é no palco. Então é só ir, viu? Não tem que pagar nada, não tem que levar nada, é só ir assistir, curtir, levar a galera e aproveitar. Quinta-feira. E aproveita e ainda come um pastel. Vocês gostam de pastel? É na praça de baixo, mas vai ter barraca de pastel lá de qualquer jeito. Vai ter pula-pula, sabe, pipoca. Você quer invadir a minha vida pessoal? Eu deixo, pode invadir. Pergunta qual que é a minha cor favorita, se eu odeio alguém, se eu quero. Como que é a minha vida em trabalho? De segunda a sábado eu treino, eu dou aula. E como eu sou autônoma, autônomo é quem trabalha por conta própria. Às vezes é um pouco complicado. Porque aí, por exemplo, eu fiquei doente, eu tive que ficar 10 dias afastado. Aí depois eu tenho que repor a aula, sabe? Depois eu tenho que voltar a retomar as atividades. Foi bem difícil. Mas a vantagem é que eu consigo me manter ativa. E aí, 2 vezes por semana, eu ensaio a minha companhia de teatro, que é a CIA Teatral em Cena, produzo espetáculos, tenho as atividades no Conselho de Cultura também, que eu sou presidente, né, até o final do ano que vem, e o tempo todo indo.
lendo, pesquisando. Eu pareço, às vezes, uma pessoa assim, que às vezes você chega lá em casa, igual eu tava falando aqui mais cedo, eu tô sentada no sofá de casa, mas eu tô lendo artigos, pesquisando. Então, assim, é a semana toda fazendo uma coisa, porque eu sou hiperativa. Eu tenho hiperatividade, sabe? Eu sou ansiosa, eu tenho as minhas questões. Qual dica você daria? Verde. Qual dica você daria para considerar essa carreira que você? Ter objetivo, foco e tomar cuidado com opiniões excessivas, porque é um meio que tem muita inveja. Então você tem que saber entender quem quer teu bem e quem quer te puxar para baixo. E o tal do outro profissional é muito difícil. O que eu mais encontrei na minha carreira foi profissional para mim tentar puxar para trás. Por isso que eu procurei o campo do exterior. Porque eu acho que no exterior, como é muito grande, é muito longe, né? A rivalidade, a competitividade seria menor nesse sentido. E eu teria respostas mais precisas, e assim aconteceu. Eu acho que o mal da nossa carreira artística é a inveja. Não adianta nada, porque quem tem que seguir, segue. Esse qual foi o meu caso. Mas assim, vocês têm que tomar cuidado com isso. A pessoa que quer seguir nessa carreira, seja a dança oriental, o teatro, a música, qualquer carreira na arte, cuidado com a inveja do coleguinha. Coleguinha entre aspas, né? Que isso é triste. O que você comentou sobre ler, você também lê livros literários, contos, essas coisas? Lógico. Eu gostava de ler Paulo Coelho. Confesso que até eu às vezes não entendia. É um pouco complicado. Tem uns livros que é metáfora, né? Difícil de entender. Então, Machado de Assis. Gosto bastante. Vocês já leram, vocês conhecem a história da Capitu, do Bentinho, Dom Casmurro? É uma das obras literárias que eu mais gosto. Gosto. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu li obrigado na escola. Eu parei de ler por causa disso. Eu sou da matemática, né? Começa aí. Mas o Dom Casmurro e Memória Póstuma de Brás Cubas, para mim, e a gente fez um teatro, assim, não lembro. Eu peguei minha mente para o que eu falei. Comecei a ler livro agora de novo, uns 6, 7 Como você fez para Mas sustentar eu sua tive um pouquinho. É porque é muito a visão pessoal da pessoa analisando fatos. Então, ele é muito personalizado. Exato. E na época, para funcionar. E eu sou a favor de que a linguagem rebuscada, ela tem um limite. Né? Eu acho que a linguagem rebuscada ela deve ser utilizada apenas se for de interesse de expansão intelectual. Ou seja, para passar conhecimento. Porque para conversação eu não acho funcional. E para livro também eu acho complicado, sabe? Eu li porque eu gostava da história da Capitu. E a gente não sabe até hoje se ela traiu ou não. Deixou muito. Eu gosto muito disso. Mas aí o que eu prefiro? Eu prefiro a obra fantasiosa. Eu prefiro assim, essas obras literárias relacionadas a contos, né? Internacionais, coisas. Eu prefiro fanfic. Vocês gostam de fanfic? Tem culpa sua, minha culpa sua, culpa nossa. Eu gosto, que é um que tá em alta agora. Eu gosto dessas modinhas também, sabe? Você não é igual eu, não. Minha coleção tem 6 livros. Então, aí Até hoje, uma hora eu vou ler. nós já vamos então falar do meu gosto pessoal. Eu não tinha falado nisso, você foi falar. Eu sou fã de Game of Thrones, tá? Eu sou fã de House of the Dragon, das obras do Martin. Eu li os livros, eu acompanhei a série e eu sou uma das fãs revoltadas do mundo que não aceitou o final de Daenerys Targaryen, tá? Eu participei da petição para refazer o final, tá? Inclusive eu sou uma das pessoas que foi em cima da HBO. O final do livro não é daquele jeito, não, né? Não era para ter morrido daquele jeito. Ela ainda ia governar. Aos poucos ela ia ficando louca, porque o reino ia se voltar contra ela, porque era uma estrangeira, e ela só estava com um dragão ali. Então essa morte ia acontecer. Não daquele jeito, ficou louca, sabe, metendo fogo em todo A mundo. série foi meio acelerada no final. Mal feito. Então eu fiquei nervosa com aquilo lá.
E House of Dragon, a Casa do Dragão, está mais fidelizada aos livros. E eu sou Team Mira. Rainha Targaryen. Oi? Já, eu era fã de Harry Potter. Gente, fanfic é comigo. Até agora, Fantasia é comigo. qual o seu livro preferido até agora? Oi? O seu livro preferido até agora? Eu não tenho. Eu gosto. Não, eu tenho história. A história minha preferida é o Corcunda de Notre Dame. Que vem do livro Notre Dame de Paris. É um livro dessa grossura. É uma das histórias contadas. É a minha história favorita. Tem a personagem minha favorita, que é a Esmeralda. Então, a história preferida da minha vida é o Corcunda de Notre Dame. E a continuação. Para conciliar com a minha família? Ah, sustentar? Na verdade, como eu disse, eu sou casada, né? Eu tenho meu marido. E ele me ajuda e ele apoia demais nesse quesito, sabe? E o autônomo é assim, ó, vou explicar para vocês. Eventualmente o autônomo tem trabalho, horas tem, horas não. Então a gente faz essa dosagem, né? Então a minha família ela é muito conformada e muito tranquila em relação a isso, né? Mas eu não sou uma pessoa, eu para falar a verdade para vocês, eu sou assim, ó, falando de mim. Dinheiro na minha mãe é vendaval. Eu dou dinheiro, eu jogo de aleluia, eu rasgo, sabe? Eu gasto. Então, eu não sou uma pessoa apegada a acumular dinheiro. Então, eu acho que é por isso que eu não presto muita atenção nessas coisas. Eu não acumulo dinheiro. Exemplo, entrou dinheiro. Eu pago o que tem que pagar, eu faço o que tem que fazer, mas eu não fico acumulando. Faço parte de ações, dou, empresto. Eu gosto sempre de ajudar, porque quem é muito ajudado tem que ajudar também. Você tem que agradecer o que você recebe. Então, eu nem sinto isso. E os meus filhos também, eles não têm essa questão de... eles não pedem nada. Meus filhos não pedem nada, eu acho impressionante. O Gabriel foi ganhar celular agora com 12 anos. Vocês têm celular? Você tem? Não. Você tem celular? Você tem celular? Você tem celular? Você tem celular? Quantos anos você tem? 15. E você tá certo, você sabia que seus pais estão certos. Você não tem que ter celular. Vocês não têm que ter celular. Vocês têm que ter celular para utilidade. Às vezes para ligar para o pai, para a mãe. Meu filho... Não para o WhatsApp. Exato. Ó, na minha época eu não tinha, morri, tô viva. Eu ligava para todo mundo. Exato. Então, assim, os meus filhos eles não pedem nada. E eles não têm essa coisa de ficar com modinha. Ai, fulano apareceu com aquilo, eu quero. Graças a Deus, não. Então, assim, o que eu dou, eles aceitam, eles gostam, eles agradecem. A gente não tem disso. E a gente é muito ligado ali em família. Eu tenho muito animal, eu tenho 9 animais em casa. Cachorro e gato. Assim, a gente é muito ligado com isso. Então, assim, é uma forma de... Esse sustento, na verdade, é um sustento muito natural, sabe? Evitar fazer dívida é uma coisa boa também, que às vezes a gente não consegue correr, né? Mas acontece de forma natural, sabe? Mas não é fácil, igual eu falei, o autônomo, às vezes tem trabalho, às vezes não. Então você tem que ir dosando, entende? Eu tenho uma escola de dança também, né? Manter essa escola não é fácil, porque tem a documentação da escola, tem as coisas para fazer, tudo. Então a gente tem que ficar movimentando, mas é tranquilo. Pelo menos assim, quando você tá, igual eu falo, Deus ajuda e abençoa para que tudo dê certo. Entende? Apresentação, espetáculos, essas coisas, não. Não. Não atrapalha, não. É até flexível, sabe? Não atrapalha, não. O meu marido é bem conformado com isso, como eu disse, né? Ele também é ator, tem as atividades dele, então ele não incomoda. O pessoal às vezes pergunta pra mim se ele tem ciúme também, das vestimentas, ele não tá nem aí. Liga não. Tá acostumado. Eu primeiro celular com 17 anos. 17? Aí tá certo, aí sim é uma idade, aí eu apoio. Que aí você já vai precisar que você sai na rua, vai passear, que eu sei, né? Vai borboletar. Meu primeiro celular
18 anos, quando comecei a trabalhar, meu salário eu vou comprar um celular. Muito certinho, o salário meu é 65, cara. Eu vou comprar um celular de 800. Vou comprar um celular de 4, salário mínimo, parcelado, sei lá quantas vezes na época. Fiz 33 vezes. Eu não passava Sandy Júnior plano comercial. Ah, eu queria. Coisas de. Ó, paguei 4 salário mínimo. Hoje você pega 4 salário mínimo, tá. 6, 4. Mas o meu também, eu fui ter celular com essa idade, 18 anos. Quando eu precisava ir para a faculdade, aí eu arrumei um celular, que às vezes tinha que ligar, fazer alguma coisa, mas eu usava o telefone de casa quando eu tinha que usar. Sabe esse telefone de linha? Tinha, não, o meu era de ligado, sabe? Então, assim, eu acho que vocês estão muito precoces com as coisas, às vezes, sabe? Chega perto. Qual é a dieta? Qual é a dieta do seu? Eu não faço dieta nenhuma, eu como igual um boi o dia inteiro. Esse é a graça. Metabolismo acelerado, pessoa acelerada, pessoa maluca, desvairada, tá brincando, brincadeira. Dança também é uma agitada. Aí você vai praticar. Exato. Isso acaba ajudando. Mas eu como de tudo. Eu sou assim, ó, comida, você falou em verde, verdura, legume, eu como tudo. Você falou pra mim que essa mesa é de comer, eu tô comendo. Então eu como tudo, tudo. Sabe? Eu não tenho uma dieta de falar assim, isso eu não como, ou esse tipo de comida saudável ou não, eu não gosto. Não, eu como tudo. Tudo. Põe na minha frente, eu como. Oi? Verdura. Verdura eu como tudo. Mas você tem muito. Tudo. Lembro. Queima muita caloria, né? Atualmente eu tô fazendo meia hora de dança só por dia, fora a aula. Porque senão também aí eu emagreço muito e eu não gosto. Particularmente eu não gosto. Não gosto de ficar muito magra. Pra mim. Você estuda, fala. Escola. Escola de dança na Conceito. Isso. Eu faço por perto. Você tem 2 14. Eu tenho, na verdade, 9. É que fica espalhado na casa. E eu tenho um gato. Eu já vi alguns sites. Você passa, por exemplo, deixando escuro na vocês. Caminho meu. Eu já vi uns cachorros 2 grandes. É tão grande? Grande e pequeno. O que você perguntou? Cachorro? Não tem como. É igual filho. É igual filho. Igual filho, entendeu? Não tem como. Tem os mais mimados, sabe? Eu tenho um que chama Tony. O Tony. É o Tony. O Tony Stark. Ele é um americano, um vira-lata, que ele é desse tamanho. E ele é mimado demais, ele é bebezão, sabe? E ele conversa e eu falo baleiês com ele. Sabe o baleiês da Dori? Bola! Eu converso assim com ele, ele fica tão feliz, gente. Ele fica com a língua pra fora, ele baba, ele pula, ele adora que fala baleiês com ele, sabe? Aí eu falo baleiês com ele. Ele é um assim que ele é grande, adulto, mas ele tem a cabecinha de criança, sabe? Uma gracinha ele. Uma gracinha. Animal é grande e tem a mente de criança. Né? Exato. Aí, ó. Eu tenho um pitbull, que o pitbull também é sabe? Todo bombom, todo feliz, alegre. Eu adoro ele, sabe? Então assim, cachorro é a melhor coisa que tem. Eu vou dar um pra cada um de vocês. Vou pegar um filhote, vou levar um pra vocês. Já tenho dois, já tenho Vai dois, passar. já. Não, Obrigado. um convite. Deixa. Um convite. Eles convidam. Oi? Eles convidam de outro sapato também. Vocês querem ir lá em casa? Vambora! Aí, ó. Guilherme, vai cá, escutou. Vocês estão convidados. Vocês querem ir lá em casa, na escola. Não, mas dança dela comigo. Pra gente Você vai dançar. vamos fazer o estúdio. Vocês conheceram o estúdio dela. Eu só penso em comer, Natan. Não oferece não, espera, tá? Por isso aí, ela já ofereceu. Sei. Tá igual eu? Aí, ó. Essa aqui é a turma da comida. O que é isso? Eles têm que esse dia comeu 2 pastel num copo barato desse tamanho aqui. Não pode. Você tava pagando? Vergonha de pedir outro pastel. Você tava pagando? Eu preciso pouco. E eu, Coisa é 3, 4 se sou eu ia comer 2 pastel, uma pamonha. Depois desse dia, não levou mais, não. Não, ia pagar, então vamos comer, gente. Não, você levou mais, não. Depois disso. Ó, mas você me depois tirar os meus.
Vocês estão convidados. Gravar, né? Vocês estão todos convidados, viu? Se vocês quiserem ir lá pra escola, pra gente fazer uma tarde, fazer um piquenique. Eu acho legal o piquenique, eu gosto. Vocês estão convidados? A galera da rádio, da escola Neca Querida. Tô convidando eles aqui, se quiserem fazer um piquenique lá na escola comigo, fazer uma tarde, entendeu? A galera da rádio, da escola Neca Querida, estão convidados. Deve que dar 7 às 4h30, que eles vão poder fazer. Nós estamos de ponto na Community Space. Aí, ó, viu? Então bora. Aí você vai ter que chamar a turma. Mas só a turma são quantas pessoas? Ei, eu sei a única que tá aqui firme e forte na entrevista. Arrasou. Certinho? Vocês querem encerrar, que já está quase dando sinal para vocês ir embora, que vocês ficam por aí. Nada, sempre. Quer agradecer, quer atender o Obrigada por estar aqui hoje, com a Rádio Show, nós. Foi muito, Prazer conhecer você. foi um prazer Agradecer mesmo. também. Quando quiser voltar, tá conversa. Se você quiser vir já na semana que vem, você pode Ó, eu amei, ou viu? amanhã. Amei estar aqui com vocês, viu? Galera, perguntas muito interessantes, viu? Vocês estão de parabéns. Foi um prazer entrevistar você, viu? É isso, tchau. Obrigada. Esperando vocês no latim. Em casa também, na escola, piquenique. Então,